Fala pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. E dessa vez vou fazer um comentário, um review sobre um livro que eu gostei bastante de ter lido, que fugiu um pouco dos livros que eu geralmente lia, que é o livro Matadouro 5, do Kurt Vonnegut. E por que eu li esse livro? Eu vou explicar um pouco do motivo de eu ter lido esse livro e de como que esse livro foi importante para mim. Então, primeiro, quem foi Kurt Vonnegut? A primeira parte da história dele é entender que ele passou pelos campos de Dresden e houve um massacre na época, um massacre nos campos de Dresden, e ele conseguiu, de alguma forma, escapar desse massacre. Ele chegou a ser preso, e ao passar por isso, ele fica um pouco atordoado com a vida dele no geral, e ele escreve esse livro. Mas o que ele tem a ver com storytelling? Ele construiu algumas formas de contar histórias simples, de forma simples, em formatos gráficos. Eu vou deixar aqui também, nesse vídeo, alguns desses gráficos, mas para que você entenda, ele basicamente constrói uma narrativa com base em gráficos. Então, você consegue ver claramente como que a história se desenha. E ele faz isso com base no estudo, numa pesquisa, mostrando diversas histórias que são exatamente iguais a esse gráfico. E eles ficam muito conhecidos por isso, por esse formato de contar histórias. Tem até um destaque no meu Instagram falando, né, sobre isso. Então, o Matadouro 5, e aí ele vai e escreve sobre esse Matadouro 5, que é justamente contando um pouco dessa experiência dele em Dresden. Mas ele não só conta isso, ele mergulha isso em uma outra história, que é a história do Billy Pilgrim. E o que tem a ver esse tal de Billy Pilgrim? Billy Pilgrim é ele, mas em um contexto um pouco mais amplo. Billy Pilgrim, ele foi raptado por um povo de Tralfamador. E o que acontece? Quando ele é raptado, ele fica caminhando na história dele, indas e vindas, sem saber onde ele realmente está. Então, quando você vai ver o Billy Pilgrim, ele vai no futuro, ele vai atrás dele e se perde nessa história dele. Então, de repente, ele tá na guerra, de repente, ele tá conversando com um senhorzinho na casa dele, na maior tranquilidade do mundo. Então, a história se passa por diversos momentos da vida dele. E o ponto mais interessante do livro, na minha opinião, e que ele repete isso, é justamente esse mantra do livro aqui. É assim mesmo. E o que tem a ver se é assim mesmo? Em diversos momentos, ele mostra que a vida, as coisas são como elas são. E o que isso tem a ver, Fernando? Esse é assim mesmo dele representa uma total falta de valor pela vida mesmo. É claro que essa não deve ser a nossa perspectiva em relação à vida, mas quando ele satiriza essas coisas... Então, por exemplo, ele tá no meio da guerra e alguém morre lá no meio da guerra. E aí, geralmente, ele tem essas frases, né? Que é assim mesmo, ou quando alguém tá sofrendo. E ele usa o é assim mesmo como forma tanto de satirizar, quanto de mostrar o quanto a vida era fatal. E aqui, ó, um exemplo pra vocês. Valência, coitada, estava desacordada, vencida pelo monóxido de carbono. Sua pele estava azul celeste. Uma hora mais tarde, Valência estava morta. É assim mesmo. Mostrando que a vida como um todo, a gente tem momentos que... É claro que a gente deve refletir muito sobre a vida. É claro que a gente deve dar às coisas a importância que elas têm. Buscar a valorização da vida, do eu, do propósito. Mas em certos momentos, a gente aceita o que a vida nos entrega. Em certos momentos, a gente precisa aceitar como a vida se apresentou para nós. Porque senão, eu passo a vida inteira sem conseguir desfrutar da vida. Porque eu fico remoendo as coisas que poderiam ter acontecido comigo.
a família que eu poderia ter nascido, o lugar que eu poderia, a pessoa que eu poderia ter sido, o dinheiro que eu poderia ter recebido, o emprego que eu poderia ter conseguido. E eu deixo de aproveitar e de entender que a vida é assim mesmo. As injustiças, elas acontecem. Mas se eu deixo de acreditar nisso, eu passo a vida inteira remoendo situações. E a ideia aqui desse Matadouro 5 é que, por situações trágicas, ele simplesmente olha e fala, é assim mesmo. E aqui também tem outra parte, né? Que é quando ele fala da bomba lançada em Hiroshima, né? Ele fala aqui. Na noite de 9 de março de 1945, um ataque aéreo a Tóquio por bombardeiros pesados americanos, usando bombas incendiárias e explosivos detonantes de alta potência, causou a morte de 83.793 pessoas. A bomba atômica lançada em Hiroshima matou 71.379 pessoas. É assim mesmo. De novo, é claro que nossa visão pela vida não precisa ser tão prática assim, tão caótica assim. Mas eu sinceramente acredito que em certos momentos da nossa vida a gente precisa só entender que é assim mesmo e fazer. Traçar um plano, entender que é assim mesmo e fazer. Mas qual o plano? O melhor que você tiver. Eu traço o melhor plano que eu tenho, eu baixo a cabeça e eu faço. Eu faço, eu faço. É assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. É, tem momentos que a gente tem que refletir, que a gente tem que entender, mas tem momentos que a gente precisa ser totalmente prático e só fazer. Entender que as coisas que acontecem na nossa vida, elas são assim mesmo. Não que eu vá ser passivo diante da vida, que eu não vá agir, que eu não vá fazer as coisas, que eu não vá me esforçar. Mas as coisas que acontecem externas, elas são assim mesmo. Eu espero que você tenha gostado desse review. Te recomendo muito a ler o livro. É um livro até um pouco confuso, porque você vai se perdendo um pouco na história, você tem que rever e voltar. Mas é um livro que eu super recomendo. E principalmente, ver como é que o Kurt Vonnegut ele estruturava suas histórias, ele construía histórias simples. Então, tá aqui o livro, tá aqui a recomendação do Kurt Vonnegut, de Matadouro 5. Recomendo muito que você leia. E me diz aqui nos comentários depois se você gostou desse review e se você já leu o livro, o que você achou também. Deixe seu comentário, deixe sua curtida, eu vou ficar muito contente em ver o que você achou, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.